Fala aí, mestres, beleza? Thunder aqui. Se você faz parte de uma fandom, parabéns, você não existe. Porque fandoms não existe. Ou será que existem? Não sei, vamos debater sobre isso aqui. E o quanto elas podem simplesmente destruir a sua felicidade em assistir algo. Seja shippando, seja te dando spoiler, seja sendo só babaca pra caralho, porque tem muita gente babaca nesse mundo, rapaz. É complicado, viu? Meteoro, vem um meteoro que tem muita gente babaca nesse mundo. Mas, enfim. Bem, antes de mais nada, quero avisar vocês, lembrar vocês pra dizer que sempre fazemos live, né, de segunda a sexta no site Roxo de Live, que eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar de qualquer forma, porque eu vou mandar o link pra vocês, que é twitch.tv/canal-lbtv, tá aqui na descrição, cara, liga lá, clica lá, se inscreve, se você puder dar subscriber também, é bem bacana, né, e fazemos live de segunda a sexta a partir das 2, então podemos estar fazendo live agora, você não sabe, então vai lá, dá uma passadinha, não custa nada, né, e fazemos muitos quadros por lá, muitas gravações, coisas bonitinhas, né. Mas o que talvez não seja tão bonitinho seja fandoms e comunidades tóxicas de anime, Jesus... Assim, comunidade tóxica é quase um pleonasmo quando a gente fala em internet em geral, né? Não que toda comunidade seja tóxica e nem que tudo que é tóxico tá em comunidade, né? Mas é muito fácil quando você tá gostando de uma obra e vai entrar no nome do anime Brasil... ou nome do anime fandom, nome do anime Regedit, não é Regedit, é Reddit, né? Todo mundo fala Reddit. É boomer, vai fazer o quê? E você começa a se deparar com discussões, com postagens, com brigas e toda uma briga de foice no escuro, tridentes sendo enfincados em crânios alheios, porque o pessoal não sabe lidar com o bagulho, velho. É complicado, eu já vi várias vezes isso acontecendo. Desde a época do Orkut. O pessoal nem sabia o que era anime naquele negócio naquela época e o pessoal já saía na foice, já saía no tridente, já saía no soco virtual. Porque tretar com o amiguinho no conforto do seu sofá, ou de fato da sua cadeira, né, da sua cadeira gamer da Brahma, é fácil. Agora, ter um debate desse ao vivo, a cores, em eventos de anime, ninguém faz. Eu nunca vi uma briga em um evento de anime porque o pessoal fala: a Naruto é melhor que o Sasuke! E aí os dois começaram a se moer na porrada. Não existe! Inclusive, se existe, por favor, me filma que eu quero ver isso. Eu quero muito ver uma briga de dois fanboys se comendo na porrada. Thunder não é a favor da violência, mas é uma questão bem específica você ver dois fanboys se quebrando no soco. É uma coisa bem interessante. Mas de qualquer forma, comunidades tóxicas, fandoms e coisas do tipo, elas são tão, eu diria, subjetivas. Eu não sei exatamente o que te faz ou qual é o achievement que você consegue ter, que você precisa ter pra de fato você falar que você faz parte da fandom e aí a sua palavra vira a palavra da fandom. Eu não sei, eu definitivamente eu não sei, porque quando eu pego e vejo, por exemplo, a comunidade de Boku no Hero falando algo sobre Boku no Hero, e essa comunidade trazendo como se fosse a verdade sobre um chip, por exemplo, ou sobre uma informação, eu não sei qual é a validade disso, e nem como funciona isso de uma forma tão natural, inclusive, né, que esse pensamento, esse inconsciente coletivo que acaba pegando várias pessoas e essa narrativa acaba se espalhando por causa que ganha força de uma forma quase por osmose, você não sabe exatamente como isso criou-se ou que validade tem aquilo. Sei lá, eu vou dar um exemplo muito simples e brando do que uma comunidade dessa, um fandom pode fazer, e isso acabar se tornando quase que uma verdade na internet quando você vai entrando em comunidades e tentando conversar com pessoas que gostam da mesma coisa, que é o chip maluco de Uraraka e Bakugou, que um dia, inclusive, se vocês quiserem, eu posso gravar um vlog especialmente para dizer o quanto isso é doentio e talvez um reflexo de algo mais complicado da própria história, que vai de machismo até digamos assim, a glamourificação do bullying.
E dá pra fazer um negócio desse, rapaz. Dá pra fazer uma conversa dessa, mas não vai ser aqui. Eu quero usar esse exemplo porque é um exemplo bem palpável, né? E aí você acabou fazendo esse negócio ganhar uma força e essa massa. E, cara, eu entendo que quando você tá dentro da internet e você entra numa comunidade, você eventualmente vai ter pessoas com narrativas fortes, vamos dizer assim, querendo passar os seus conhecimentos, a sua opinião, a sua versão sobre a leitura daquela obra. E aí começar a condenar ou acender algumas práticas do próprio roteiro, ou algumas passagens da obra, alguns personagens, e isso é natural. Quando a gente assiste algo, a gente tem esse senso muito interno na gente. Tipo, assisti Naruto, pô, legal, gostei desse personagem, não gostei daquele outro, a Sakura é inútil, que acabou virando um meme da internet. E aí você começa a criar sua própria opinião dentro dessa obra, e aí quando você tem, juntando várias pessoas com opiniões parecidas, você tem essa massa, esse subconsciente coletivo que acaba ganhando força na internet. E como que isso pode, digamos assim, prejudicar outras pessoas que não são da fandom, né? Ou não se preocupam de fato com essas opiniões ou esses debates mais acalorados que esse pessoal tem? Eles acabam tomando de revesgueio, eles acabam tomando de, assim, na tangente, né, no bilharzinho, porque você bate num, vai batendo no outro, e de repente você tem um episódio novo de, sei lá, Kimetsu no Yaiba, e aí você mal abre as suas redes sociais e já tem uma chuva de spoiler, uma chuva de comentários, uma chuva de questões não tão pertinentes sobre aquilo, te explicando sobre tudo. Eu lembro muito bem na época de Game of Thrones que o pessoal queria arrancar os cabelos antes, tipo assim, durante o episódio da semana sendo exibido e depois do episódio da semana sendo exibido, porque tinha uma chuva de comentários, uma chuva de pessoas da fandom fomentando aquela conversa que é natural, mas pessoas que não estavam no meio desse nicho acabavam tomando por tabela. E isso, de fato, pode estragar. Eu não culpo ninguém que não goste de fandom, comunidades, grupos de conversa ou qualquer coisa do tipo, com um especial em um anime ou um título em si, porque é difícil. É difícil você entrar em contato com isso sem você ter algum tipo de amargura vendo aquilo. Porque ou você vai ver um chip que você não sabia que existe, ou uma informação que você não queria receber do material original, ou uma conversa maluca de alguém meio que tendo uma leitura que a obra não tem sobre um determinado tema, sei lá, apalancando algum tipo de leitura moral, ou até mesmo, como eu tinha falado num vídeo atrás, né, fazer isso como um espantalho político. Você não quer isso, você quer tentar às vezes conversar ou apenas trocar ideia com alguém ou procurar um pouco mais de informação de uma forma mais passiva, não sendo amarrotado e embrenhado por uma comunidade que você nem sabia que existe. Então assim, eu não quero nem necessariamente dizer que fandoms ou coisas do tipo são um problema, porque é natural. É natural a existência de fandoms, de grupos de pessoas que estão com a mesma sintonia, que gostam da mesma coisa e se juntam pra falar sobre isso. Isso eu acho uma coisa super saudável, super natural, super legal. O problema é quando isso acaba sendo meio que extremado, assim, ficar em âmbitos extremos, e aí as pessoas perdem um pouco a estrebeira e começam a meio que a pregar sobre a palavra do deus Bakugou que quer pegar a Uraraka, sabe? É um negócio assim, de novo, como exemplo. Então, é complicado quando você vê essa comoção, né? E eu gostaria que essas pessoas que têm essa comoção dessem um pouco mais de, assim, fica mais tranquilo, cara. Você não tem problema de você gostar da Uraraka do Bakugou, mas dá uma segurada, você não precisa ficar fomentando isso pros 7 cantos do mundo. Ninguém se importa com isso. Ninguém se importa. Mas o problema é que a internet, ela tem uma facilidade de veicular pessoas que gostam de fazer barulho. Então, vamos supor que no Brasil, números aleatórios tenham, sei lá, 5 milhões de pessoas que gostam de Boku no Hero. Eu não sei nem se isso é muito. Eu não sei. Perguntarei aí pra
pessoal aí que manja de números dentro da internet, se isso é muita coisa. Mas enfim, vamos supor. Essas 5 milhões de pessoas que gostam de Boku no Hero, vamos supor que você tenha 10 mil pessoas que são essas fanáticas que gostam de Uraraka e Bakugou, né? Aí essas 10 mil pessoas vão começar a pregar isso daí na internet de uma forma tão fervorosa que você vai falar, caraca, você tem 5 milhões de pessoas que gostam de Uraraka e Bakugou, quer dizer, de Boku no Hero, 5 milhões gostam de Bakugou e Uraraka? Não, não é. Não é isso que funciona. Só que a internet geralmente fomenta muito mais quem faz mais barulho. Geralmente a gente tem mais contato com pessoas que fazem mais barulho. E geralmente o barulho que é feito é um barulho, um ruído não muito legal. E que às vezes pode estragar a sua experiência, de spoiler, ou até mesmo uma comunidade tão fanática naquilo que começa a criar leituras um tanto deturpadas sobre algumas coisas da obra, ou começam a ser violentas quando você não gosta daquilo, ou quando você fala que Uraraka e Bakugou é um lixo, e aí você começa a criar essa ruptura com essa massa que significa fandom, que na verdade é um número de pessoas muito ínfima que tentam e que representam algo da obra que não representam porra nenhuma. Que, de fato, elas não são tão... elas são expressivas pela força de expressão, mas talvez isso, de fato, não seja e não deveria ser considerado um total do que o pessoal pensa daquela obra. De novo, aquelas 10 mil pessoas que são da fandom não deveriam e não fazem sentido representar o que essas 5 milhões de pessoas pensam, o que essas 5 milhões de pessoas falam, o que elas, às vezes, nem estão por dentro desse negócio, às vezes elas estão tão distante daquilo lá que elas nem fazem ideia que existe. Aí quando elas são confrontadas a uma minoria que faz um barulho desse, às vezes é assustador. Então eu entendo os dois lados, eu entendo de quem não quer ver uma fandom nem, assim... nem de pintada de ouro, e também eu entendo do pessoal que é tão fervoroso e gosta de falar do anime e tenta pregar a palavra do anime que gosta, ou da ideia que ele viu no anime que gosta, de uma forma natural. Só que também eu acho que é interessante ter esse entendimento. De um lado, você entender que a fandom, ela é um grupo de pessoas mais energéticas, que gostam de falar de uma forma mais ativa, que nem sempre são construtivas. Sim, existem fandoms que são incríveis, são fandoms muito construtivas, são fandoms que agregam e tentam ajudar, ou pelo menos fandom não, mas grupos separados, que é foda, cara. Quando você fala fandom, você tá tentando dizer que todas, um grupo de pessoas, vários grupos de pessoas que gostam da mesma coisa é a mesma coisa, e não é, de fato não é. Mas existem grupos de pessoas que dentro de uma comunidade que elas podem ser muito construtivas. Eu já vi muito disso na época de Fate. Olha aqui só, na época do Orkut, meu Deus, como eu sou velho, eu gostei muito de Fate Stay Night, da versão de 2006, aí eu comecei a tentar entender o que era Fate Stay Night, e eu fui pra uma comunidade dessa, de Fate Stay Night, no Orkut, e comecei a entender o que era Fate Stay Night, quais eram as rotas, quais eram os outros jogos, o que acontecia nas outras rotas. Então aí eu fui começando a embrenhar e conhecer um pouquinho, e o pessoal foi me contando e me explicando de uma forma bonitinha, rapaz, sem querer nem arrancar meu fígado. E aí eu falei, pô, que legal, que bacana, aprendi algo com uma comunidade X que gosta disso daqui e agregou informações. Só que, de novo, não dá pra falar que essa comunidade é uma fandom, sabe? Tipo, esse nome estranho que a gente usa pra definir uma comunidade macro de pessoas que gostam da mesma coisa. Que isso daí não existe. Ou existe, mas não é palpável. Então, quando eu vejo isso, eu tento separar isso de comunidades de pessoas que são mais fervorosas ou até mesmo pessoas tóxicas. De fato, inclusive, infelizmente, também existem pessoas que elas são tão tóxicas e elas têm um discurso tão podre, vamos dizer assim, que às vezes você acaba se afastando de algo por causa de uma ou um grupinho de pessoas que tá fazendo barulho de uma forma ruim por alguma coisa que você gosta. Aí você acaba falando, porra, é esse tipo de pessoa que gosta da mesma coisa que eu gosto? Sabe? Não cria essa correlação, sabe? Você se sente
repelido, você, credo, não quero, sabe? E aí você acaba se afastando de talvez outras pessoas que estejam em grupos menores e fechados e mais isolados, que possam agregar conversas e possam agregar experiências conversando que nem pessoas, né? O problema é que tem gente que não dá nem pra ser chamada de pessoa. Esse que é o problema. Então, pelo menos eu gostaria de dar uma explanação geral sobre esse ambiente que nós vivemos, que não vai mudar, isso daí nunca vai mudar. Esperem que vão existir e vão nascer e vão ser destruídas fandoms, né, de todos os animes que vão entrar, que vão se tornar populares, que um dia já foram populares. Ainda existe fandom de Darling in the Franxx por algum motivo, e é a vida. A gente só continua aí vendo essa situação toda, e pra você que não gosta dessas pessoas tóxicas, de comunidades fechadas, de grupinhos barulhentos, se afaste dela. Não use isso e não tenha isso como verdade das pessoas que gostam da mesma coisa de você, porque senão você vai acabar se sabotando. E bloqueia pessoas, bloqueia comunidades que não representam e que não mostram o que é você ser uma pessoa boa, que gosta daquele anime, daquela obra, daquela pessoa, daquilo lá que você tá gostando. Essas pessoas tóxicas, essas pessoas ruins, essas pessoas, às vezes, criminosas, devem ser esquecidas, punidas, ou simplesmente perdidas ali, sabe? Tipo, não tenha contato com isso. Não é bom pra saúde, de fato. Eu tento me esquivar bastante disso, porque eu tenho certeza que tem um monte de comunidade, de um monte de anime que eu já falei um monte de verdades, que eu já expliquei muitos problemas de certos animes, que me odeiam. Eu tenho certeza que a fandom de Sword Art Online me odeia, mesmo que eu ame Sword Art Online às vezes tanto quanto eles. É a vida. Acontece, né? Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê aquele joinha, ajudem a gente a continuar perdendo inscritos, se inscrevendo no canal, porque quando vocês se inscrevem, 30 pessoas se desinscrevem do YouTube, isso é incrível. Eu tô há 2 semanas só ganhando negativo. Todo dia, perdendo inscrição, tá lindo, rumo aos 100k, gente, e é isso aí. Ajudem o Thunder a chegar a 100k se inscrevendo no canal, não faz nem sentido isso. Mas é isso, vamos ficando por aqui, um bom anime e até o próximo vídeo.